Olá pessoal, aqui é Marcos e sejam sempre muito bem-vindos ao canal MGMCL. Então assim pessoal, eu quero mostrar nesse vídeo de hoje algo interessante sobre a programação. Eu vou tentar passar aqui algumas informações relevantes, importantes, que eu acho que curso nenhum vai te passar essas informações, né? Não desmerecendo os cursos, mas são informações aí que eu acumulei durante muitos anos, né? Conclusões que eu tirei, que não é uma regra fixa para programação, mas eu acredito que seja algo praticamente padrão universal, né? Quem deseja aprender a programar, se não seguir o que eu vou mostrar aqui, dificilmente vai aprender a programar algo, né? Independente da linguagem, eu vou utilizar aqui, pessoal, a linguagem Free Pascal. Eu desenvolvi aqui esse software usando a IDE Lazarus, que é uma IDE semelhante ao Delphi, que é essa daqui, né? Está aqui o mesmo projeto, né? Que o projeto aqui é o Form, né? É um programa cliente FTP, que ele serve para enviar arquivos para um servidor FTP, seja na rede local, na rede LAN, seja na internet, certo? Aonde tiver um servidor FTP. Então esse programa faz esta pequena tarefa, envia arquivos, usando, obviamente, o protocolo FTP, né? Que é o protocolo de transferência de arquivos, né? Então, assim, eu desenvolvi esse pequeno programa aqui na interface do Lazarus IDE, para poder explicar aqui, passar algumas coisas, algumas experiências que eu tive e estou tendo na programação. Então, assim, pessoal, voltando aqui ao software, vamos deixar só o software aqui. Então, assim, basicamente, ele funciona da seguinte forma. Temos o botão conectar. Eu insiro aqui o endereço do servidor FTP, né? Que pode ser o IP, como vocês estão vendo. Pode ser aqui localhost, o IP 127.0.0.1. Ou um endereço de algum servidor FTP na internet. A porta. Normalmente a porta padrão é 21, né? Para o serviço de FTP. O usuário, a minha senha, no caso. E aí eu dou um conectar, conectando eu envio o arquivo. Eu vou fazer esse teste, pessoal, aqui no Linux. Eu estou no sistema operacional Linux. Eu tenho aqui o serviço de FTP rodando já, né? Para fazer essa rápida demonstração. E ele vai enviar os arquivos sempre aqui para a raiz do usuário. Usuário que se conectar no servidor FTP, no caso aqui o usuário MGMCL, ele vai enviar o arquivo para cá. Ó. Qual é a raiz desse usuário? No caso aqui no meu sistema operacional Linux. Poderia ser aqui um servidor. Eu estou usando de forma local. Sempre ele vai colocar aqui, ó, na pasta do usuário, né? Do usuário que eu informei, aqui na raiz, né? Ele vai colocar todos os arquivos aqui, né? Por padrão, né? Claro. Provavelmente esse endereço pode ser mudado, né? Então o funcionamento dele é o seguinte. Eu me conecto no servidor, ele avisa aqui, né? Conectado ao servidor com sucesso, dá o endereço de IP do servidor, o usuário que se conectou, né? O usuário cadastrado no servidor FTP, MGMCL, e ele me dá a data e a hora da conexão que foi efetuada, né? Então ele joga aqui nesse memo, né? Então, pessoal, eu estou conectado. Então agora eu quero enviar um arquivo, né? Vou clicar aqui no botãozinho, selecionar um arquivo, dou um abrir, clico em enviar,
e vocês vão ver que ele vai aparecer aqui esse arquivo, né? Dou um enviar, enviou o arquivo, e aí ele coloca aqui o resultado, né? O arquivo que eu selecionei, que eu escolhi aqui o nome, ó, colocou o mesmo nome aqui, foi enviado com sucesso para o servidor tal, né? O IP, a data e hora de envio, né? Certinho. Aí eu dou um desconectar aqui e encerro o programa. Então assim, pessoal, agora indo aqui no Lazarus, vamos dar uma espiada no código-fonte desse programa aqui, tá? Que ele faz. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que quem quiser aí testar esses fontes, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. Quem quiser testar aí no Lazarus, eu escrevi aqui no Lazarus. Deixa eu ver aqui a versão do Lazarus. Tá aí, ó, a versão, tá, pessoal? Quem quiser aí dessa versão para cima, 2.0.12. FPC, né? Free Pascal 3.2.2. E é isso aí, né? Versão inferior aí pode dar algum erro. Então a primeira coisa a fazer, pessoal, quem quiser usar esses fontes, eu usei aqui a suíte, a biblioteca Synapse para fazer isso, né? Então, a melhor forma de colocar o Synapse no Lazarus é instalando ele aqui pela pacote gerenciador de pacote online. Então, já vou passar a dica aí para quem for testar no Lazarus. Digita aqui SY, aí ele vai mostrar aqui, ó, Synapse, né? 40.1 aqui, né? Na verdade é 4.0 aqui. Então aqui o meu está dizendo, ó, instalado? Sim, já está instalado. Basta marcar aqui e clicar aqui, ó, instalar do repositório, tá? Então o instalador aqui vai fazer todo o trabalho de forma mais fácil. Existem outros meios para inserir o Synapse no seu projeto, mas esta opção ela é a mais fácil, né? Então aí vindo aqui no inspetor de objetos, a gente consegue aqui, ó, olha aí. Aliás, o inspetor de projetos, né? Ó, vejam as dependências aqui do meu projeto, né? Aqui está, ó, tem que aparecer aqui las Synapse, né? Senão ele vai pedir, aí, na hora, quando você for compilar os fontes, ele vai exigir o Synapse, né? Ele vai dar um aviso. Muito bem. Bom, o que eu quero mostrar aqui para quem deseja aprender a programar, pessoal, vai servir, embora eu esteja na linguagem Free Pascal, que é a linguagem que o Lazarus utiliza, as dicas que eu vou passar aqui vai servir para qualquer linguagem de programação, seja C, C++, não importa a linguagem que você esteja. O que eu vou passar aqui, essas técnicas, servem para qualquer linguagem. E ao meu ver, quem não seguir essas regras, que para mim me parece óbvio, são regras padrão, métodos, né? Padrão de como aprender a programar. Se a pessoa não fizer isso, não vai aprender a programar, com certeza. Isso foi uma conclusão que eu percebi e tirei durante esses anos. E até demorei para me convencer, né? Então, assim, ó. Vamos puxar aqui o form. Então, primeira coisa, depois que instalar o Synapse, declarar aqui, ó, pessoal, FTP send. Declarar essa unit aqui, essas outras já vêm, né? Automaticamente declarada. Quando se abre um novo projeto, aí a gente vem aqui e digita FTP send. O próprio Lazarus já vai clicando aqui em Ctrl Space, ele já mostra aqui as unidades que iniciam por FTP. Essa primeira aqui, FTP
send, certo? Adicionou aqui, aí começa o código. Eu tenho aqui 3 procedures codificadas. A primeira para o botão enviar, esse botão aqui, ó. Quando eu clicar nesse botão enviar, vai acontecer tudo isso aqui que está nesse código. A segunda para o botão desconectar, que está aqui. E a terceira procedure codificada, aliás, botão conectar aqui, né? Essa primeira aqui eu me enganei, né? Botão conectar. E essa última aqui para o botão desconectar. Então, lembrando mais uma vez, pessoal, não importa a linguagem que eu esteja aqui, né? Não importa a IDE, esse código ele pode ser escrito até num bloco de notas, então não importa. Pessoal, em programação é preciso 3 coisas básicas e universais. Independente de curso, de especialização, do que a pessoa for fazer, é preciso 3 coisas. Primeiro, a pessoa precisa saber escrever o código, certo? Esse código aqui, ó, ela precisa saber o que ela está escrevendo. Isso me parece um pouco óbvio, mas por incrível que pareça, há pessoas que escrevem um código, mas não sabem nem o que estão escrevendo, né? Parece absurdo isso, mas isso acontece. Então, primeira coisa, saber o que você está escrevendo no código. Segunda coisa é entender o código. Entender o código com profundidade. E terceira coisa, interpretar o código. Interpretar linha por linha. Se a pessoa não fizer isso, ela não vai aprender a programar. Ela não irá aprender a programar. É ilusão. Não existe, pessoal, esse papo de aprenda a programar em uma semana. A gente vê muito esses slogans em cursos. Aprenda a programar em um mês. Não existe isso. Ninguém aprende a programar em uma semana. Ninguém aprende a programar em um mês. Né? Não existe esse tipo de coisa. E eu aqui eu tô passando a minha experiência para vocês. Eu me bati durante anos. Não aprendia porra nenhuma. E comecei a aprender o momento que eu comecei a aplicar esses métodos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, começando aqui pela procedure do botão conectar. Este botão aqui. Que é essa procedure aqui, ó. Então, assim, eu vou até compilar o projeto aqui, tá? Vamos compilar. Para vocês verem que ele é real, né? Vou colocar aqui para manter acima das outras janelas. Para quando eu clicar aqui, a gente não perder, né? Então, assim, pessoal, o que acontece quando eu clicar nesse botão aqui, conectar? O que está codificado para acontecer? Em primeiro lugar, eu deixei aqui em cima, aqui, ó, essa variável que eu declarei aqui como pública, poderia aqui ser privada também, né? FTP, é preciso declarar uma variável, que esse nome aqui pode ser qualquer nome, eu coloquei FTP, da classe TFTP-send, né? Então essa classe aqui, ela vai aparecer aqui, dando um Ctrl Space, ela vai aparecer aqui no Lazarus, né? Tá aqui, ó. FTP-send, né? Ela aparece aqui. Desde que esteja declarado aqui em cima FTP-send, essa unit, né? Se não estiver, não vai aparecer. Então, declarei a variável aqui, que poderia ser uma variável local, né? Mas como eu estou utilizando ela nas outras procedures, eu declarei ela aqui como pública de uma vez. Poderia ser também aqui na seção private, né? Não vou entrar no detalhe de diferença, que não é o escopo desse vídeo aqui. O que eu quero mostrar é outra coisa. Então, assim, pessoal, então vamos lá.
Então, botão conectar, né? Bem, também é óbvio que esse vídeo é para quem já tem uma noção de programação, para quem já conhece, que preferencialmente utiliza a IDE Lazarus e a linguagem FreePascal, né? Mas pode ser aproveitado para outras línguas, né? Então, assim, procedure btn conectar. Tá aqui, btn conectar. Eu me conectei. Então, vejam o que aconteceu. Quando eu cliquei no botão conectar, o que ele fez? O que a execução do programa fez? Primeiro, ele executou essa primeira linha aqui e criou o TFP send em memória, né? Esse crate aqui, né? Eu instancio o componente, a gente chama, né? Instanciar é criar o componente na memória do computador. Então, a primeira coisa que ele fez é isso aqui. Ele jogou. Segundo lugar, ele jogou. Então, o que eu ia dizendo? Ele jogou o que eu tenho em EDT servidor, esse edit aqui, ó. Ele jogou essa informação aqui na variável, no target host do componente FTP que eu criei. Ele pegou a informação da porta e jogou aqui no target port, guardou, né? Tudo isso em memória, né, pessoal? Numa variável do tipo aqui string. Isso está codificado dentro daquela unit lá, FTP send. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Pegou o username, pegou a senha, né? E aqui, por último, eu efetuei o login. Eu me conectei no servidor FTP. Então, ele fez a conexão. E a partir daqui, eu botei esse tray finale aqui. Primeiro, ele faz essa primeira parte. E não ocorrendo nenhum erro aqui, ele passa para essa segunda parte aqui. Ó. Já está dizendo tray, início ali, né? E final. Então, estando ok essa primeira parte, ele vem para essa segunda parte aqui. Então, na segunda parte, ele fez a conexão. E aí, eu mandei eles examinar através desse if aqui, né? Se FTP login for igual a true, verdadeiro, ou seja, se a conexão aqui, login, for verdadeira, então execute o que estiver aqui entre begin e end, né? Então, o que ele fez? Eu escrevi para ele fazer isso, pessoal. Então, se a gente checar aqui, analisar o código, a gente vai ver que ele fez exatamente o que eu programei, né? Então, aqui, ele examinou como verdadeira, ele pulou para cá, para a primeira linha, e imprimiu o quê? Aqui, ó. A linha em branco no memo, né? Memo.lines.add, adicione aqui uma linha em branco. Então, está aqui, ó. Adicionou a primeira linha em branco. Aí ele pulou aqui para a segunda linha. O que eu mandei ele fazer? Adicionar string conectado ao servidor com sucesso. Mais esse espaço aqui. Vamos ver se ele fez isso? Tá aqui, ó. Conectado ao servidor com sucesso. 2 pontos, espaço, né? Aqui. Mais, fechei aqui aspas, que isso aqui é uma string em Pascal. E aqui o mais é uma concatenação. É o símbolo de concatenação no FreePascal. No Pascal também, né? Então aqui eu somei, depois desse espaço, eu somei e mandei ele imprimir no memo, de forma subsequente, o que eu tenho em ftp.targetHost. O que eu tenho, pessoal, em target host? Aqui, ó, ftp target host. Eu tenho a informação do edit servidor.txt, que é esse aqui, ó. Então, ele imprimiu esse aqui, ó. Então, aqui terminou, né? Aqui terminou essa primeira linha aqui, ó. Aqui, ó. Essa primeira linha, ele cumpriu exatamente o que eu programei. Aí ele passa para a próxima linha. Então, na próxima linha, eu mandei ele imprimir a string usuário cadastrado no servidor FTP mais espaço. Então, está aqui, ó.
Ó. Está aqui, ó. Então ele imprimiu aqui essa string com o espaço e novamente eu concatenei, né? Mandei somar aqui o que eu tenho nesse momento da execução do programa, ftp.username. ftp.username está recebendo a informação do edit usuário, né? EDT usuário. Esse aqui, ó. Então aqui ele colocou usuário mgmcell, certo? Então essa linha aqui também ele fez exatamente o que eu programei, né, pessoal? Programar é isso, é escrever o código e dizer o que o computador vai fazer para a gente. É escrever ordens, instruções para o computador, respeitando a sintaxe daquela linguagem de programação. No caso aqui, eu estou usando a linguagem Free Pascal, na IDE Lazarus. Poderia ser linguagem C++, poderia ser Python, poderia ser qualquer outra linguagem, né? Então aqui ele cumpriu também o que eu determinei, o que eu escrevi. Então, próxima linha, aqui ele pula para cá e aqui eu mandei ele imprimir. Data, a string data e hora da conexão, 2 pontos mais espaço. Tá aqui, ó. Aqui. Fez exatamente o que eu mandei. Eu mandei ele imprimir uma linha no memo, né? Na linha subsequente. E concatenei mais. Usei aqui a função now. Essa função retorna a data e hora local do sistema, né? E também usei aqui a função datetime_toString. Essa função, ela transforma esse formato de data para string. Por quê? String é texto, né, pessoal? Porque o memo, ele só aceita informações do tipo de texto, string. Então, se eu não fizer essa conversão aqui, vai dar um erro. Ele não vai aceitar. Ele vai parar aqui. Na hora de compilar, ele vai parar aqui e vai apontar um erro, né? Então, ele cumpriu essa tarefa também. E por último aqui, né? Aliás, por último não. Na próxima linha de execução, eu mandei simplesmente ele imprimir no memo uma linha em branco. Tá aqui, ó. A gente não consegue ver ainda, porque não tem mais texto ali, né? Mas ele imprimiu aqui uma linha em branco. Depois, eu mandei ele habilitar o botão desconectar, né? Então está aqui, ó, através da propriedade enable, né? Que é uma propriedade booleana, né? Verdadeiro ou falso, true ou false. Então ele habilitou aqui o botão desconectar. E por último, eu mandei ele desabilitar o botão conectar, né? Momento da conexão, ele efetua a conexão e desabilita esse botão, para não dar erro. Para o usuário não ficar clicando ali no botão, né? Arriscado a ocorrer algum tipo de erro. Os erros de acessão, pessoal, eu já corrigi todos, né? Então aqui ele executou esse bloco aqui. Primeiro bloco. Por quê? Porque essa opção aqui, ó, foi verdadeira, né? Depois eu vou mostrar na opção falsa, né? Depois eu posso voltar aqui e mostrar o restante. E aqui, nesse else, se for verdadeiro aqui, faça isso aqui, ó. Faça esse bloco todo aqui. Se não, o else em Free Pascal é se não for verdadeiro, ele vai executar esse outro bloco aqui. Então ele executou esse bloco, ele chegou aqui, chegou nesse else aqui e saiu fora. Saiu fora da execução e não cumpriu esse segundo bloco, porque essa opção aqui, ela é verdadeira. Certo? Então, próximo passo. Agora é o botão enviar, né? O botão enviar. Vamos lá, tá mais para cima aqui. O que eu codifiquei nesse botão aqui, ó? Esse botão é para enviar o arquivo. Então aqui a gente seleciona o arquivo a ser enviado.
Vou colocar aqui, pode ser esse aqui mesmo. Abrir, né? Selecionei o arquivo. Ele chamou o endereço do arquivo para cá e chamou o nome do arquivo para cá também, né? Então, aqui uma vez selecionado, eu clico em enviar. Ele enviou. Colocou aqui, ó, lembram da linha em branco que eu falei para vocês? Aqui apareceu agora, né? Então, vamos ver se ele enviou o arquivo mesmo, pessoal. Aqui. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Vou colocar aqui. Ó, o nome do arquivo. Tá aqui, ó. Enviou para o meu diretório raiz, tá? Vou até aqui excluir, né? É só um teste. Perfeito. Voltando aqui para o Lazarus. Então, agora vamos analisar este bloco de código aqui, ó. Então, o que que ele fez? Quando eu cliquei nesse botão aqui, depois eu vou dar uma olhada nesse botão, isso aqui eu já programei, ele chamou, ele selecionou, né? Através do componente... através aqui de um componente... Bom, aliás, deixa para lá, né? Primeira coisa, depois eu explico isso aqui. Eu vou explicar primeiro aqui o botão enviar mesmo, né? Esse botão aqui eu vou deixar para depois. Então, aqui analisando esse código. Cliquei aqui no botão enviar. Eu deixei aqui duas verificações. Quais são as duas? Eu mandei ele verificar nesse hífen aqui se o EDT nome arquivo é igual a vazio. EDT nome arquivo é esse aqui, ó. Este baixo aqui. Ou o EDT nome arquivo ou o FNE end arquivo local. Qualquer um dos dois aqui, se estiver vazio, pessoal, ele não vai executar. Aliás, se estiver vazio, ou melhor, né? Se for igual a vazio, qualquer um dos dois, ele vai executar aqui essa mensagem. Depois eu vou demonstrar isso para vocês, né? Como não é verdade, como essa opção aqui não é verdadeira, ou seja, nenhum dos dois estava vazio, porque eu selecionei aqui, né? O endereço, o path do arquivo e mais o nome que ele jogou para cá. Então, o que ele fez? Ele examinou isso aqui, viu que não é verdadeiro e pulou para o else. Lembram do senão? Se EDT nome arquivo for igual a vazio. FNE end arquivo for vazio, mostra essa mensagem. Se não, pule para o else. Se não, né? Se não for verdadeiro, aqui no caso é falso, ou seja, não está nenhum dos dois em branco, aí ele vai executar esse trecho de código aqui. Primeiro, ele vai verificar se o botão desconectar.enable, se ele está habilitado. Botão desconectar, né? Se o botão desconectar está habilitado, significa que o servidor está conectado. O usuário está conectado ao servidor FTP. Então, se true, né? Se verdadeiro, então faça o que está aqui dentro do código. Se não estiver conectado, se o botão não estiver habilitado, então vem aqui no else e coloque essa mensagem aqui. Depois eu vou demonstrar isso para vocês. Então, como é verdadeiro, né, pessoal? O que que ele fez? Ele executou essa função aqui, que é uma função que está dentro daquela unit que eu coloquei para vocês. FTP send, né? Se eu tocar aqui no Ctrl, como é que a gente vê isso no Lazarus? Aperto o Ctrl, posiciono o mouse aqui, ó, ficou um linkzinho, né? Clico aqui em cima, ele abre a unit FTP send, né? E ele já posiciona aqui, ó, aqui, ó, já posicionou na função, né? Que está escrita dentro dessa unit, né? FTP send. O que essa função diz? Essa função tem parâmetros constantes. Ela pede IP. Vejam,
Tá lá, IP, porta, file name, tá? Aqui o file name. Aliás, file name aqui, né? Local file, né? User, tá aqui. E o password está lá. Então, essa função, pessoal, tem que informar estes parâmetros para que essa função funcione. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui no código. Ó. Vejam aqui, ó. Eu declarei a função e informei. Primeiro aqui, ó, IP, tá? Endereço do servidor. O que eu coloquei aqui? EDT servidor, ele vai puxar do EDT servidor.txt. Está aqui, ó. Aqui, certo? Primeiro parâmetro, separado por vírgulas. Segundo parâmetro, porta, tá aqui. EDT porta, né? Terceiro parâmetro, EDT nome do arquivo, tá aqui, ó. Puxei daqui. Quarto parâmetro, o path do arquivo. O endereço do arquivo, né? O path é o endereço, né? Então está aqui também, né? Que eu puxei aqui desse EDT, esse edit, né? Que é um edit, tá aqui, ó, file name edit, né? Ou seja, ele tem um botãozinho, é um componente que tem no Lazarus, que eu clicando aqui no botão, ele já chama aquela janela e eu já localizo o arquivo e ele já coloca aqui dentro o endereço, né? É um componente pronto que tem no Lazarus que eu utilizei, né? Penúltimo parâmetro, nome de usuário, né? Como diz aqui a função, né? Vamos ver aqui. Nome de usuário e senha, né? Então está aqui, ó. Eu fiz exatamente o que exige a função, né? Então, nome de usuário veio daqui, desse edit. E senha veio daqui, ó. Eu poderia colocar aqui a string diretamente também, que funcionaria, né, pessoal? Então, assim, suprido a necessidade da função, ela é executada. Ela examinou tudo isso aqui e executou e já enviou aqui o arquivo. O arquivo já foi enviado. E aí, depois dessa função aqui, a primeira linha é essa aqui, ó. O que eu mandei ele fazer? Imprimir no memo o arquivo, né? Aí ele imprimiu aqui, ó, o arquivo, a string o arquivo com espaço aqui, né? Mas eu concatenei edt nome arquivo.txt. O que tem nesse edt? Nome do arquivo.txt. Qual é esse edit? Esse aqui, ó. Então ele imprimiu aqui no meio o nome do arquivo que eu enviei, que foi enviado, poderia ter sido outro, né? Então, concatenei aqui, concatenei novamente aqui para adicionar mais essa string no final, que é espaço, foi enviado com sucesso para o servidor. Então está aqui, ó, espaço, né, depois do nome do arquivo, está aqui, foi enviado com sucesso para o servidor, né? Então vejam que o programa ele faz exatamente o que eu escrevi, o que eu determinei. E isso é programação, pessoal. E se eu não souber o que eu estou escrevendo, se eu não entender linha por linha, eu jamais irei aprender programação. Isso vale para qualquer linguagem, não só para essa linguagem aqui, Free Pascal, nessa IDE aqui, Lazarus, que é semelhante ao Delphi, que eu estou mostrando para vocês. Se a pessoa que quer aprender a programar, se ela não seguir esses 3 requisitos básicos, esses 3 métodos, ela não vai aprender a programar. Não tem como aprender a programar, certo? Então, curso nenhum vai dizer isso para vocês. Eu estou dizendo aqui porque eu não quero vender nada. Não estou aqui vendendo nada. Tá? Então, eu estou dizendo a verdade para vocês. Existem outras coisas, sim, mas isso é o principal. Isso é o esqueleto principal da programação. Quem não fizer isso não vai aprender nunca a programar. Então, aqui para terminar, espaço, né? Depois de servidor, aqui, ó, espacinho. E eu concatenei aqui novamente o IP do servidor para o qual eu enviei esse arquivo, né? Isso aqui, obviamente, vai variar também de acordo com
o edit lá em cima, lá, né? Então, próxima linha, pessoal. Mandei ele imprimir depois a string data e hora do arquivo. No mesmo, né? Mais uma linha. Então, está aqui, ó. Com o espaço, né? Então, isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui com espacinho, ó. Data e hora do arquivo, mais, né? Data e hora do arquivo, espaço, mais... Aqui eu repeti a mesma coisa. Botei a função datetime to str e a função now, né? Converti para string, concatenei e ele colocou lá. Ele colocou aqui a data, né? A data aqui no arquivo, né? A data do envio do arquivo. Certo, pessoal? Então, eu acho que vocês já entenderam a mensagem que eu estou tentando passar aqui. Certo? Então, aqui é o seguinte. Já aproveitando que eu estou no botão... No botão enviar. Certo? Eu vou tornar aqui essa opção agora falsa, né? E ele vai executar essa mensagem aqui. Eu vou demonstrar algumas coisas, certo? Vamos desconectar o programa. Vamos desconectar o programa, certo? Agora eu vou mostrar as outras opções que eu codifiquei, né? Aqui, quando eu clicar no botão conectar, se por algum motivo ele não puder conectar ao servidor, ele vai ignorar todo esse bloco de código aqui, né? Ele vai ler, ele vai fazer toda essa leitura aqui, né? Vai tentar fazer o login, não vai conseguir. Aí ele vai verificar aqui que o login é falso e vai pular para esse else aqui, vai imprimir uma linha em branco e vai imprimir essa mensagem aqui. Vocês querem ver? Então aqui eu vou desabilitar aqui no meu Linux para que ele não se conecte, né? Porque o servidor aqui nesse momento aqui o servidor ele está rodando, né? O servidor FTP. Eu não deixo rodando o tempo todo, né? Eu só botei ele para rodar aqui para fazer esse teste, né? Então aqui eu vou parar o meu servidor, né? Com esse comando aqui no via terminal, né? Vou dar aqui um stop, né? Vou parar, botar minha senha. Tá? Parei o serviço. Então agora, quando eu clicar em conectar, quando eu clicar aqui em conectar, ele não vai conseguir se conectar. Porque o FTP não está rodando. Não, é como se não existisse esse servidor aqui, FTP, que eu coloquei aqui, é como se não existisse. Porque, na verdade, ele está agora parado, o serviço, né? Então, notem, quando eu clicar aqui em conectar, olha só o que aconteceu. Olha o aviso que ele deu. Houve um erro ao tentar se conectar no servidor que pode estar offline. Então, assim, pessoal, você sabe o que ele fez agora? Exatamente o que eu expliquei para vocês. Quando eu toquei no botão conectar, ele criou o componente em memória, ele jogou essas informações na variável e quando ele tentou aqui fazer o login, quando ele tentou se conectar no componente FTP, ele não conseguiu. E não conseguindo, ele pulou para essa linha aqui, né? Tentou, fez essa checagem, verificou que o login não é true, não é verdadeiro, é falso. Então, se não, né? Se FTP login true, verdadeiro, execute esse bloco aqui. Se não for verdadeiro aqui no caso, pule para o else. Então, ele pulou para o else e executou este bloco aqui, ó. Vamos ver se ele executou isso mesmo? Então, aqui, a partir daqui, né? Então, o que eu mandei ele fazer? Aqui nós já tínhamos uma linha, né? Então, ele imprimiu essa linha aqui em branco. Ó, mandei aqui, imprimi uma linha vazia. E mandei ele imprimir no mesmo, né? Essa mensagem aqui, ó. Que é exatamente o que ele fez, ó. Houve um erro ao tentar se conectar no servidor que pode estar offline. Então, está ali a mensagem.
Certo, pessoal? Então, assim, ó, o que eu estou mostrando para vocês, ninguém mostra, muito difícil, certo? Isso é a raiz da programação. É o método universal e raiz. Quem não fizer isso não vai aprender a programar. Não adianta se iludir com curso. Ah, porque o meu curso é o curso das galáxias. Não adianta se iludir com isso. Pessoa, é assim mesmo que eu estou mostrando para vocês. É difícil, é complicado, é demorado, exige paciência, dedicação. Se não fizer isso, eu garanto para vocês que ninguém vai conseguir aprender a programar. Agora aqui eu coloquei uma outra opção de segurança também para não causar um erro no programa, que é o botão aqui enviar, né? Botão enviar. Vamos pegar aqui a procedure de novo, enviar, né? O enviar, a gente já viu o primeiro bloco, né? Aliás, o segundo bloco aqui, né? A gente já viu. Então, assim, aqui no enviar, eu tenho essa opção aqui, ó. Coloquei também uma mensagem. Nesse momento, o servidor está desconectado, né? Se eu clicar em enviar aqui, alguém vai dizer, você poderia deixar o botão desabilitado. Também poderia. Só que eu deixei isso aqui de propósito para mostrar para vocês os erros, né? Poderia facilmente aqui desabilitar o botão, né? Mas aqui, nesse caso, se o usuário, se ele esquecer de conectar o servidor e clicar em enviar, e antes de clicar em enviar ele não escolheu o arquivo, se ele clicar aqui, ó, ele vai dar esse aviso aqui, ó. Você não selecionou um arquivo local a ser enviado. Ok. Então, ele executou este bloco aqui, ó. O que ele fez? Ele verificou se esse primeiro edit está em branco ou esse aqui. Se qualquer um dos dois estiver em branco, ele vai fazer vai jogar essa mensagem aqui na tela, né, sobre forma de show message, né? Um quadradinho no meio da tela. Por quê? Eu poderia ter impresso aqui no memo? Sim, mas essa mensagem aqui, ela acontece de forma show modal, vamos dizer aqui, o usuário não consegue fazer mais nada, e ele é obrigado a ler a mensagem e é obrigado a dar ok para se livrar dela, né? Por isso eu fiz nesse formato aqui, né? Então, até a mensagem existe um meio de fazer, né? De acordo com a circunstância, uma ou outra será melhor. E coloquei esse abort aqui em Free Pascal. Esse abort significa abortar tudo que está fazendo. Não faça mais nada. E daqui ele sai e não executa nada. Nem checa aqui este segundo bloco. Bom, então aqui para finalizar esse bloco aqui, pessoal, eu botei aqui um else, botei aqui dentro um outro bloco com begin e também com else, né? Que a gente pode colocar quantos ifs, estruturas ifs, a gente quiser, né? De acordo com a necessidade, né? Então, o primeiro bloco, vocês lembram, a gente já executou aqui, né? Que foi aquela função onde ele enviou o arquivo, etc e tal. Mas aqui dentro, eu botei essa condição aqui, ó. btn desconectar, botão desconectar. Certo? Se mesmo assim, se o usuário clicar em enviar, mesmo se ele selecionar um arquivo, né? E os dois edits aqui forem diferentes de vazio, mesmo se ele fizer isso sem conectar o servidor, eu coloquei este bloco aqui para evitar esse erro. O que vai acontecer? Eu seleciono o arquivo, o usuário esqueceu de conectar no servidor, né? Selecionei o arquivo e vou clicar em enviar. Vejam o que acontece. Ele dá um novo aviso. Servidor desconectado. Para enviar um arquivo, antes clique no botão conectar. Então aqui eu fiz uma checagem, né, usando o botão aqui desconectar, que nesse momento ele está desabilitado, como vocês estão vendo. Se o botão desconectar está desabilitado, significa que o servidor está desconectado. Eu mesmo coloquei internamente no meu aplicativo essa condição, para poder usar ela. Poderia ser outra condição. Então, o que ele fez?
que foi que ele fez? Ele examinou aqui. É verdadeiro? O botão está habilitado? Não, está desabilitado. Então vai para o else e executa essa mensagem aqui, como ele fez. Ó. Tá aqui, ó. Servidor desconectado. Ó. Tá aqui, ó. Servidor desconectado. Para enviar um arquivo, antes clique no botão conectar. Certo, pessoal? Então, o que o usuário vai fazer? Vai clicar em conectar. Aí repete de novo, né? Aí, claro, ele deu um erro. Por quê? Eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês. Por que ele não conectou? Porque eu desabilitei o meu serviço de FTP aqui no Linux. Agora eu vou habilitar. Só que é algo à parte, né? Por isso que eu não mostrei, mas se você estiver no Linux aí e não estiver com o seu FTP instalado ou habilitado, você tem que habilitar através desse comando aqui. Ou, se for outro Linux, será outro comando. Eu estou aqui no Big Linux, baseado na plataforma Arch Linux, né? Aí você tem que procurar o comando aí do seu Linux, né? Caso você queira fazer os testes. Então aqui, ó, eu vou startar o serviço. Pressionei Enter, coloquei a minha senha. Pressionei Enter, o serviço está rodando. Agora o meu programa vai conectar, observem. Conectei. Ó, ele deu o aviso. Aquele mesmo aviso, né, que a gente já mostrou. E agora eu posso enviar o arquivo. Vou enviar o arquivo. Arquivo enviado com sucesso. Data, hora, tal. Vamos lá ver se ele enviou. Será que ele enviou? Ó, tá aqui, enviou. Enviou o arquivo. Certo? Tá aqui, ó. O mesmo nome do arquivo. Agora aqui tem um detalhe, pessoal. Por que que na função... Deixo aqui, ó, uma pequena dúvida. Ó. Por que que nessa função aqui, quem programou, quem escreveu a função, colocou aqui local file, né? O nome do arquivo, exigiu aqui esse parâmetro. Por que ele exigiu esse parâmetro aqui se eu já tenho aqui no endereço, nesse primeiro endereço aqui, ó, eu já tenho o nome do arquivo. Pessoal, em programação tudo tem um porquê. Então, por que que o usuário fez isso? Por que que o usuário, não, o programador que programou essa função aqui fez isso? Exatamente para isso aqui, ó. Se eu quiser renomear esse arquivo antes de enviar, eu posso trocar de nome. Então, vejam lá, o nome é esse aqui. Eu posso botar aqui 2 FTP Synapse 2.ico, né? E envio. Enviou. Olha lá. Como eu mudei o nome aqui, ó. Estão vendo aqui? Ó. Antes era esse nome aqui. Agora ele atualizou. Ele colocou exatamente o nome que eu coloquei e enviou lá o arquivo. Ah, eu quero outro nome. Não quero esse aqui. Quero enviar o mesmo arquivo com outro nome. Vamos colocar aqui. Teste. Certo? .ico. Enviei. Colocou de novo uma nova mensagem, está aqui teste.ico e instalar o arquivo. Então é por isso que existe esse parâmetro aqui, né? Esse parâmetro. Vamos voltar lá para poder entender direitinho, né? Por isso que quem escreveu essa função, o programador que fez essa função, colocou esse parâmetro aqui separadamente, file name, ou nome do arquivo. Certo, pessoal? Desculpem aí o tamanho do vídeo, mas é impossível explicar programação num tempo curto, né? E eu sei que pouca gente vai assistir, porque isso é um interesse é muito pequeno, né? Então, está aí, pessoal. Está aqui a interface Lázaro, está aqui a linguagem Free Pascal. Quem quiser, eu vou fornecer, eu vou deixar os fontes lá no nosso grupo do Telegram. É só ir lá e baixar os fontes e testar aí, fazer os testes. Pode modificar o programa, pode adaptar para você. É um programa simples, né? Claro. A gente pode até melhorar mais esse programa, né? Inserir... vamos desconectar aqui, fechar ele. A gente pode inserir aqui muitas perfumarias. Pode deixar ele até igual ou melhor até que um FileZilla,
né? Porque o Lazarus aqui é uma ideia muito completa. Certo, pessoal? Então, quem tiver interesse aí, né? Pode fazer um contato comigo aqui. Então, eu acho que tudo que eu poderia passar para vocês, eu passei, né? Aí cabe a cada um aí, né? Quem tiver interesse de aprender programação, eu deixo esse conselho aqui. Não é uma conclusão que eu tirei nesses anos que eu venho programando e aprendendo também programação, porque eu continuo aprendendo. São recomendações valiosíssimas que eu estou passando para você aí que está interessado em aprender a programar. São informações valiosíssimas que certamente ninguém vai te dizer isso. Você não vai encontrar esse tipo de informação em curso nenhum, eu garanto. Certo, pessoal? Então, agradeço a vocês, um abraço a todos e até o próximo vídeo.